E já é na primeira semana, né? O Senhor te concedeu, aleluia, um propósito. Tive o privilégio de estar aqui 11 semanas. E nas outras 7 eu trabalhei. E nas outras 7 eu trabalhei, o meu coração esteve aqui com os irmãos. Aleluia. E eu louvo ao Senhor, irmãos. Porque verdadeiramente eu tenho visto Deus trabalhando nessa campanha, irmãos. Nosso pastor já nos tem aberto a oportunidade para que esse trabalho continue o ano que vem. Estamos aí buscando, né? Nossos obreiros que têm estado nesse trabalho, eles mostraram fiéis ao trabalho do Senhor. E são com esses homens que nós contamos, irmãos, no ano que vem, para dar prosseguimento nessa obra, irmãos. Não sabemos orar ainda, vamos sentar para conversar com os irmãos ainda, né? O pastor já viu a oportunidade, diminuir o horário, começar às 8 horas da noite, até umas 10 horas, né? O dia 15 de novembro também, presidente, já permite para nós a oportunidade de fazer um jejum aqui, mas maravilha. E estamos buscando a orientação do Senhor. Jejuar por quê? Pelo quê? Do renovo. Irmãos, as drogas têm acabado no nosso bairro, irmãos. Direto vem pessoas na porta da igreja aqui, buscando uma solução. Talvez seja um alvo, né, irmãos? Para nós aí orarmos. Orar pelas famílias que estão passando por problemas como esse. De hoje ao meio-dia, irmãos. Vamos consultar nossos irmãos, né? Nesse dia eu vou trabalhar à noite. Provavelmente não consigo chegar até às 8. Mas nós vamos buscar, irmãos, ao Senhor. Então há muito por fazer, irmãos. E o Senhor ele tem aberto, irmãos. Nosso pastor tem nos dado oportunidade, irmãos. Já havia um propósito aí da gente estar ali em Bragança, irmãos, conhecer um pouquinho mais do trabalho aí para trazer para a nossa igreja também. E nós olhamos, irmãos, nós já vemos cada um dos irmãos do seu lugar ali. Presbítero Labate, presbítero Edilson, Valmir, cada um dos irmãos, Silvano, cada um ali, irmãos. Adailmo, cada um dos irmãos ali, irmãos. Então vamos buscar o Senhor, irmão, para ver que o Senhor está conosco. E é grande, irmãos. Grande é a obra que o Senhor tem para as nossas mãos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. No início conhecido como Atos do Espírito Santo, depois Atos da Igreja, e por conseguinte, Atos dos Apóstolos. A cura de um mendigo aleijado. Aleluia. E temos visto, irmãos, o Senhor operar uma igreja, aleluia, que a cada dia, irmãos, se firma na palavra do Senhor. Os sinais, eles são bem-vindos em nosso meio. Mas não é a coisa da nossa vida. Irmãos, nós continuamos sendo povo chamado por Jesus Cristo. Nós somos um povo que segue a Jesus. Ouvimos a sua palavra e seguimos. Tome a sua cruz. Siga-me. Nós não trocamos o seguir a Jesus por adorar, pelas manifestações do poder de Deus. Elas são bem-vindas no nosso meio. Mas não é a coisa da nossa vida. E a palavra do Senhor fala assim, irmãos. E certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às 3 horas da tarde, ou a hora nona, né? Estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. E vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. E Pedro e João olharam bem para ele, e
Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos dos homens, os arqueiros, se firmaram. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com ele por parte do templo, andando, saltando e louvando a Deus. E quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Senhor, é a tua palavra para a nossa oração esta noite. Em nome de Jesus Cristo. Vamos aqui, irmãos. A igreja primitiva. A igreja que está iniciando ali, irmãos. Nós somos frutos desse trabalho, irmãos. Daqueles primeiros homens que abriram mão, irmãos, de suas vidas e seguiram a Jesus Cristo. E muitas vezes nós vemos que as pessoas acham que servir a Jesus naquele tempo era fácil. Irmãos, a igreja primitiva, começando ali, irmãos, havia muitos problemas. Problemas que nós enfrentamos hoje, estava começando ali, irmãos. A heresia, as dificuldades que nossos irmãos existiam ali, no português mais simples, aí, né? O corpo não tinha no meio da igreja, irmãos. Havia problemas ali. Paulo e Barnabé. Paulo chegou a enviar Pedro. Havia problemas ali, acontecendo no meio da igreja. Mas a palavra de Deus, irmãos, Jesus Cristo, ele era o centro da igreja primitiva, irmãos. E hoje nós conseguimos entender quando João, ele fala ali, olha, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Verdade, mestre. E agora, irmãos? A igreja ali, a igreja na frente, apareceu essa situação. Por volta de 3 anos atrás, após o sacrifício, Pedro e João se dirigiam ao templo. Eu disse aos irmãos, sinais, maravilhas, irmãos, eles não estão à tônica do nosso ministério, mas são bem-vindos. É a obra de Deus. Nós queremos que aconteça. E por que nós não temos visto, irmãos, acontecer? Irmãos, não há sinal maior do que Deus salvou uma vida. É Deus. Não há sinal maior do que uma pessoa, um pecador estar por essa forma, e ele reconhecer a Jesus Cristo como seu Salvador. Aleluia, Deus. E a igreja tem caminhada tão prática, irmãos, que essas coisas, pela misericórdia de Deus, estão acontecendo nos nossos dias e nós achamos normal. O povo não glorifica mais, irmãos, quando uma alma levanta a mão e aceita Jesus Cristo. O pecador vem chorando e nós achamos que é comum. Não é comum, irmãos. Não é comum. E aqui nós temos essa situação aqui, envolvendo Pedro e João. Como aconteceu aquele sinal? Irmãos, eles estavam acontecendo com eles, irmãos. O que está acontecendo conosco aqui nesta noite? Nós estamos aqui unidos em oração. E não se pode acreditar, os sinais vão nos seguir. A bênção de Deus, ela vai nos seguir. A alegria do Senhor, a paz, a comunhão do
amado. Bendito é teu nome. Aleluia. Deus Olha aqui, irmãos. Dois homens tão diferentes, irmão. Como Pedro e João. Irmãos, dois temperamentos muito diferentes. Em alguns momentos, eles até se assemelhavam. Pela brutalidade, pela espontaneidade. João é aquele mesmo que Jesus chamou. Ele e o irmão dele, os filhos do trovão, os Boanerges. Um homem enérgico, que não hesitou em pedir que caísse fogo do céu e queimasse aqueles homens, aquela população ali. Pedro era o mesmo. Você conhece o temperamento de Pedro? Como Pedro é explosivo. Como dois homens tão diferentes, irmão, conseguiam andar juntos. Da mesma forma que nós estamos aqui nessa noite. Pessoas tão diferentes, famílias tão diferentes, andando juntos rumo ao alvo. O Senhor colocou um propósito no nosso coração. E a igreja, irmão, abraçou. Porque não está tendo quase um terço das pessoas aqui, 99 pessoas. Essa igreja é para 300, chegamos a ter quase um terço aqui, irmão. Pessoas que entenderam. Se eu quero uma mudança, irmão, tem que começar em mim. Os pentecostais estão mal acostumados. Ficam aí criticando as comunidades. Ficam criticando os neopentecostais aí. Mas os irmãos, eles estão aqui na igreja 6 horas da manhã e vão até às 10 da noite. Verdade mesmo. Realizamos 3, 4 cultos lá e nós ficamos ali acomodados. O Lavarte falou uma coisa séria para mim, antes de entrar nesse propósito aqui, irmão. Irmão, nós estamos acostumados a ficar com feriado, nós achamos que é nosso presbítero de Oratório. E não é nosso, irmão. O tempo é de Deus. Quem dá é mentira, é Deus, irmão. Glória. E nós achamos que é nosso. Exaltado é o teu nome. É dia de lavar o carro, é dia de cuidar disso, de cuidar de encanamento. É dia de fazer tudo. Menos cuidar das coisas do Senhor. Nós estamos mal acostumados. Aí ficamos olhando. Porque o apóstolo Valdemir disse, as coisas estão acontecendo lá. Por quê? Será que é porque no sábado à tarde o irmão estava lá em Recife? E 6 horas da manhã de domingo o irmão estava ali em Santo Amaro? 9 horas da manhã, eu vi o irmão entrar pela igreja lá, irmão. Eu fui lá, eu fui lá, vamos lá ver. E a gente acha que o domingo é nosso. Estamos mal acostumados. Eu fui lá, eu vi, irmão. Eu vi no sábado à tarde em Recife. 6 horas da manhã, ao vivo aqui em Santo Amaro. 9 horas da manhã, ele marcou 9 horas lá na igreja. E 9 horas ele está entrando pela igreja lá, irmão. E a gente está criando uma geração de pessoas aí mal acostumadas. Eu brinco muito com o meu cunhado Manassés, né? Ele anda com os evangelistas ali. E é praxe entre eles ali, não entendeu? Olha, eu não posso chegar no começo do culto. Eu tenho que chegar no meio do culto para que a igreja perceba. Eu chegando. Isso é errado, irmão. Eu falei com o diácono Marcelo. Marcelo, eu não fui escalado nem um dia nessa campanha. Não está escalado não, né? Nem um dia. Mas, irmão, a minha felicidade é saber que os irmãos estão sendo usados aqui, irmãos. Meu coração em nenhum momento, irmão, sentiu inveja. Eu vim aqui, as 11 semanas que eu vivo, meu coração se alegrou. Porque eu via os irmãos sendo usados. Verdade, Deus. Quando chegaram, irmão, no sábado que eu via os irmãos ali, que eu procurava, como é que estão com hoje à noite? Irmãos, Deus usou, irmão, o Labarte, Deus usou o Flávio, Deus usou o presidente do Jotapá, Deus usou o canal dos irmãos. Aleluia. E o meu coração se alegrava, irmão. Porque eu sei, aleluia, que a obra, irmão, ela é feita assim. Ela conta com você, ela conta com o menino, ela conta consigo, com o Gabriel. A obra de Deus é feita assim, irmão. E aí nós entendemos por que estava acontecendo aquilo ali, irmão, na igreja. Sem mais. Outra coisa também, né? Pedro e João tinham uma hora para
Aí lá deitado. A oração de Ezequias, né? Virou para a parede ali. Mas não acreditar com o que o irmão estava passando. A sentença já estava sobre a cabeça dele, irmão. Sabiam? Eles tinham hora para orar, a hora nona. Após o sacrifício da tarde, eles se dividiam por tempo ali, irmão, e era um momento de oração. E nós estamos muito acomodados, irmão. Eu nunca tive um público desse aqui na escola bíblica. Se tivesse, eu não vou ter conseguido ministrar aqui, não. Acho que pode ser tão. Nem no dia do café da manhã. Olha, até o irmãozão estava comigo nesse dia, né? Estava tudo aqui? No dia do café? Não, Preciso preparar mais café. Mas Deus é bom. sou bem, cara. E aí, irmão, na hora do sinal ali, né? Aconteceu uma coisa, irmão, que muitas vezes a gente tem passado despercebido, irmãos. Irmãos, nós temos colocado tudo no lugar de Deus, irmãos. Pedro e João falam daquele homem. Irmãos, quando eu falo homem, irmão, eu estou falando de uma criança. Era um homem, um mendigo, aleijado. E quando eu falo aleijado, é aleijado mesmo. Não é um banco. Não é um homem, irmão, que tinha uma perna, né? Não, é aleijado mesmo ao ponto de ele ia para o céu, porque ele era colocado lá, irmãos. E não é nem um jovem. No capítulo 4, versículo 22, a palavra fala que esse homem tinha mais de 40 anos, irmãos. Está ali, ó. Então ele era colocado ali naquele lugar ali, irmão. E aí era colocado e ficava. E para completar o negócio, um mistério maior ainda, aquele homem era um aleijado de nascença. E para os judeus, ser um cego de nascença, ser um aleijado de nascença, era muito mais difícil a cura. Mas, irmão, não há milagre que Jesus Cristo não possa operar. Eu creio, mestre amado. Ele não está preso, irmãos, aos nossos pensamentos, às nossas Bendito é o seu nome, Senhor Jesus. ao que você trouxe lá do mundo e você vem para a igreja achando que é desse jeito. Não, irmão, Jesus Cristo ele não está preso a isso. Verdade. E olha aqui, ó. Não tem ouro nem prata. Eu me lembro de um trecho do Martinho Lutero, não é só uma comparação. Ele estava ali com o Papa ali, enquanto um monge católico, né? E ele estava ali na sacada do palácio ali com o Papa, e o Papa mostrando para Lutero ali as torneiras de ouro, né? Falou para ele, Lutero, a igreja não pode mais dizer que não tem prata nem ouro. Aí Lutero virou para o Papa e falou, mas a igreja não consegue mais dizer para o paralítico, levanta e anda. Está aqui, irmãos. Pedro virou para aquele homem ali e disse, eu não tenho prata e não tenho ouro. É Deus. E quando nós falamos de Pedro e João, irmãos, nós falamos de pescadores prósperos, irmãos. Esse João aqui, com seu irmão Tiago, eram os mesmos filhos de Zebedeu, irmãos. Zebedeu era um homem, irmãos, de posses ali na sua região, irmãos. Eram pescadores prósperos. E agora, olha a situação que esses homens se encontram. Ao ponto de não terem prata nem ouro. Mas eles poderiam ter ido lá, no caixa da igreja. Porque a igreja, o Pedro quer falar que fala aqui, irmão, o negócio não estava tão ruim na igreja, não. As pessoas estavam vendendo propriedade. Verdade. E entregando dinheiro lá e colocando no pé dos apóstolos. Chegavam ali para vender um terreno no pé do apóstolo Renilson. Está ali, ó. A igreja não estava, a coisa não estava tão ruim assim, irmão. Então Pedro, se ele fosse lá no caixa da igreja, ele tinha, irmão, de onde tirar. Mas Pedro não fez uso disso, irmão. E outra coisa também. Pedro estava chegando num tempo, irmão, quando ele disse para aquele homem, levanta e anda. Não tinha nem orado, né? Que a gente acha que para expulsar um demônio, teve que orar 3 dias, jejuar mais 4. Irmãos, o poder continua no nome de Jesus, irmãos. Aleluia. Os demônios são subjugados, são expulsos, irmãos, no nome de Jesus. As portas são abertas, é no nome de Jesus, irmãos. Verdade, mestre amado. Família, mulher, no nome
Mas, irmãos, e a cura desse homem, irmãos? Criou ali em Jerusalém um tumulto. Eu já estou enxergando a casa, irmãos. Criou um tumulto em Jerusalém, irmãos. Tremendo. Quando Pedro viu aquele homem curado, entrando no templo, louvando a Deus, irmãos, Pedro aproveitou a oportunidade e mandou aquele sermão. Pronto. A igreja, irmãos, que caminhava, os 3 mil já tinham chegado. E a palavra me diz, irmãos, que quando os 3 mil chegaram, tinham mais 5 mil ali, só de cutuca para ver o que acontecia ali, ó. Só olhando para ver o que acontecia. Será que esse negócio é sério? O preço que estão aqui nessa noite, a igreja está de olho. É Deus, tremendo. Irmãos, líderes de ministério, a igreja está de olho. Aleluia, verdade. O povo lá fora está de olho para ver se é isso mesmo. Eu queria contar com o relato esse dia, assim. Queria falar que é pastor, mas não dava. O irmão líder da igreja, irmão, se meteu num negócio de comprar testado falso para o membro da igreja. O que você acha que vai acontecer? Misericórdia, Senhor. Você acha que esse ministério vai prosperar? Não vai, irmão. Não vai. Aí Pedro manda aquela pregação, irmãos. O Sinédrio convoca Pedro e João ali. Aí continua, né? E a igreja crescendo. Irmãos, tudo era comum entre eles, irmão. Não havia necessitados. Jerusalém nessa época aqui, irmão, da palavra, se encontrava com uma população de aproximadamente 100 mil pessoas ali, irmãos. No dia a dia, não na época de festa. E dessas 100 mil pessoas, irmãos, um pouquinho mais à frente, 50 mil pessoas eram convertidas ao Senhor. E a Bíblia diz que não havia necessitado entre eles. Glória a Porque Deus. tudo lhes era comum. E aí um homem ali chega ali, irmãos, um homem chamado Barnabé, vai e vende um campo que ele tinha. E Barnabé, crente convertido, foi lá e pegou todo aquele dinheiro do campo e foi lá no pé do apóstolo Pedro e colocou ali. E a igreja crescendo, prosperando ali, sendo abençoada. Mas no capítulo 5, irmãos, aconteceu com um casal que estava ali no meio do povo, Ananias e Safira, irmãos, começaram a olhar Barnabé. Barnabé foi honrado quando ele vendeu um campo. E aquele casal combinou entre si, irmãos, de venderem uma propriedade e entregarem uma parte aos pés dos apóstolos. E quando a gente estava nesse texto, irmãos, a igreja estava em formação. Irmãos, se tem uma coisa que Deus não admite no meio do seu povo, irmãos, é a hipocrisia, irmãos. Por que você está aqui nessa noite? Irmãos, a casa de Deus não é um lugar de brincadeira. É verdade, papai. Irmãos, esse lugar é santo. Mas não por quê? É porque o Senhor habita aqui, irmãos. Ele escolheu esse lugar aqui no Jardim Santana. E aí aquele casal, irmãos, começou a vender essa propriedade e, num certo acordo ali entre eles ali, vamos dar tanto para a obra do Senhor. E ali foi, né? Separaram ali. E daquele combinado, que Pedro, um pouquinho mais para frente, vai falar para ele: olha, o dinheiro era seu. E aquele casal, irmãos, combinado entre eles, Ananias vai se dirige ao templo. E eu acredito que Safira ficou em casa, né? Feliz, um negócio bom, né? Eu estava até contando com minha esposa, falei, quando ela fica feliz, ela faz bolo. Toda vez que ela fica feliz, ela faz bolo. Eu acredito que Safira estava ali preparando aquele bolo, né? Preparou um negócio ali, aquele mistério ali.
coisa boa. E Ananias foi para a igreja. Mas havia maldade, irmãos, havia hipocrisia. No coração dele havia um desejo. Olha, nós vamos falar que nós estamos mudando tudo. Se Barnabé foi honrado quando ele ofertou aquilo lá, imagina como nós vamos ser honrados também. Era um casal, tudo supõe que era um casal simples no meio do povo ali. Sem ministério, mas que queria aparecer no meio do povo. E ali chegou. Ananias chegou com a oferta. E Pedro, irmãos, quando Pedro tinha que falar as coisas, ele já falava logo. Na bucha. E Pedro chegou com Ananias, capítulo 5, versículo 3. Como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Está aqui, ó. Irmãos, o problema não era o dinheiro, irmãos. O problema não era a oferta. O problema estava na hipocrisia. O que nós oferecemos quando nós chegamos aqui diante do altar do Senhor? Está aqui, ó. E Pedro fala para Ananias: o dinheiro não lhe pertencia, a propriedade, e depois de vendida, o dinheiro não está no seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com o que nós temos oferecido ao Senhor, irmãos. Verdade, Deus. Ah, será que Deus está recebendo? Está recebendo sim, irmão. Agora ele rejeita. Nós falamos uma coisa com a boca, mas o nosso coração faz outra, irmãos. É verdade, papai. Vós